de ouvir-me. Sim, sim. Vamos experimentar que tal é que isto Oi. está. Boa noite. Boa noite. Quantas pessoas é que Já estamos muitos aqui. já? Então, se calhar podemos começar. Eu vejo os nomes, toda a gente vê os nomes de todos, não é? Sim. Bem, então aquilo que tinha pensado era fazer uma pequena intervenção aí de uns 20 minutos e depois haver intervenções vossas e debate. Pode ser? Está toda a gente de Pode. acordo com isto? Sim, professor. Sim. Já agora queria fazer uma pergunta. Há alguém, as pessoas de Timor estão a ver, estão aqui ou não? Ainda não acordaram? Eu estou aqui, Anabela. Bom dia, obrigada pois, está ali por esta agora. oportunidade. Agora é que estou ali a ver o seu nome no canto. Ok, ótimo. Desculpem lá a hora, mas realmente, Obrigada pela oportunidade. tentando conjugar isto tudo, as horas todas que vocês indicaram, esta era a única possibilidade. Para uns será muito tarde, para outros será muito cedo, mas não havia outra maneira. De toda a maneira, Muito obrigada. de qualquer modo, Neto, não chega lá atrás, não. Males got these big horns. diga. It's a form of sexual selection because the female. Agora não percebi. Parece-me o nome Ricardo Bastos no ecrã e não aparece mais nada. Voltou tudo ao normal. Estão-me a ouvir? Sim, sim. Bom, então vamos começar. Esperemos que isto funcione bem. Ora bem, vocês estão-me a ver ou não? Estamos, eu estou. Perfeitamente. Sim, professor, vemos. Ótimo. Está bem, pronto, sim senhor. Então, vamos começar. Eu aquilo que tinha pensado fazer era ver se podia partilhar aqui uma pequena Pronto, então conseguem ver este PowerPoint? Sim, perfeitamente. Sim. Ok, então vamos fazer isto à base disto, que é melhor. Como vocês viram no texto da apresentação que eu vos enviei, há lá no final desse texto uma pequena bibliografia, não é coisa muito grande, mas é uma pequena bibliografia sobre, tentando ter alguma coisa sobre o que são aquilo que se tem escrito sobre a pandemia e a cooperação para o desenvolvimento. Não há assim muita coisa, portanto, foi o que eu consegui encontrar. Entretanto, quando estive a preparar esta pequena apresentação, encontrei mais outras duas coisas, uma delas do Stiglitz e outra de outro autor, o Golding, deste ano no Finanças e Desenvolvimento, que é a revista do FMI. Penso que, sobretudo, a do Stiglitz, que é uma coisa muito pequena, mas que tem interesse. Vocês verem, e está online, não é? No site do Finanças e Desenvolvimento, é fácil de obter, sem problema nenhum aquilo que eu pensava era levantar aqui algumas questões e depois tentar sobre a pandemia, e depois tentar relacioná-las com a cooperação e depois vocês fariam as intervenções que achassem. A primeira ideia é que, para mim, aquilo que esta pandemia demonstra mais claramente do que tudo é o nível a que está aquilo que se costuma designar por globalização, no sentido da comunicação e da informação, fundamentalmente, e de uma certa procura de soluções a um nível que eu diria que eu ainda não tinha visto noutros, ou seja, nós vimos aqui países e sistemas muito diferentes a procurarem alguma
colaboração entre si para encontrar a vacina e para comunicarem, sobretudo, e para comunicarem dados uns aos outros de forma a que os vários países pudessem montar defesas contra este tipo de pandemia. É uma demonstração do nível da globalização que vem bem ao acordo daquilo que aquele Golding, aquele autor, chama o efeito da borboleta, que é um pequeno acontecimento que pode espalhar-se com muita facilidade e provocar efeitos em muitos sítios diferentes ao mesmo tempo, precisamente por causa da conexão cada vez maior das zonas do mundo que nós tendemos a designar pela designação de globalização. Esta globalização e esta informação súbita sobre os países todos quase em simultâneo, acabamos por ter uma demonstração do nível de desigualdades existentes que já existiam, não é? A pandemia não cria desigualdades, muito agrava. E essas desigualdades passaram a poder ter consequências no período pós-pandemia, no período em que já haja vacinas, mesmo que não haja ainda tratamentos, mas que haja pelo menos vacinas, e vamos a chamar como pós-pandemia, os efeitos desta desigualdade, do agravamento das desigualdades, podem-se refletir em exemplos muito comezinhos, que o melhor deles é precisamente o que estamos a fazer agora, ou seja, a generalização de uma forma que não existe antes das tecnologias de comunicação à distância para o ensino. Eu agora já fiz vários júris de mestrado e vou fazer também de doutoramento, ou fiz questões relacionadas com doutoramentos, tudo em que nem sequer se pôs a hipótese de serem presenciais. Curiosamente, neste ano, agora uma próxima tese de mestrado, o presidente do júri deu-nos a escolher se queríamos presenciais ou à distância. Mas até aqui os restantes nem sequer punham essa hipótese, era tudo à distância. O que, por um lado, facilita muitas coisas e permite ter contacto com docentes e com alunos em muitas partes do mundo sem precisarem estar presentes fisicamente, mas por outra, a verdade é que quem não tenha acesso a estas tecnologias, ou no caso das crianças, quem não tenha pessoas para acompanhar o ensino à distância, essas dedicadas vão ter uma maior desigualdade. É verdade que já houve outras pandemias. Não é? Eu, no texto que eu vos enviei, havia um quadrozinho com as epidemias, as pandemias, onde aquelas são as pandemias que estão minimamente registadas. Portanto, há notícias no Império Romano, no Império Persa, de pandemias. Aliás, as próprias pragas do Egito, da Bíblia, também são pandemias, mas aí os registros não existem, ou são muito pouco fiáveis, são descrições, mais nada. Naqueles quadros que eu vos enviei, ali estão listadas as pandemias ou as epidemias sobre as quais há realmente informação. Agora, a grande diferença são essas que vocês estão a ver aqui neste slide, que é, primeira, a ligação, seja para lazer, portanto, pelo turismo, seja por comércio, seja por comunicações institucionais, de relações através de instituições internacionais. O nível das comunicações não tem nada a ver com o que era há 50 anos. Nada. Não tem nada a ver com as datas não esta última que vocês aí têm, de 2009, mas com a grande epidemia da gripe espanhola há 100 anos, isto não tem estas listagens que aqui existem, que eu fiz aqui neste slide, não têm
comparação com a situação que existia em 1918, né? Seja a ligação entre as pessoas, seja uma maior confiança e uma maior crença no poder da ciência, naquilo que dizem os cientistas, seja uma estrutura etária completamente diferente. A esperança média de vida e a taxa de mortalidade infantil alteraram substancialmente e, portanto, nós hoje temos pessoas muito mais frágeis, seja neste caso da pandemia do Covid, seja das pessoas idosas, mas no caso de outras doenças, seja crianças entre os 0 e 1 anos e até a taxa ATMM5, até a taxa de mortalidade das crianças até aos 5 anos, temos uma percentagem dessas pessoas ou crianças extremamente grande que não existiam nestas épocas, não é? A evolução da esperança média de vida é espantosa. A partir dos inícios do século XX, é espantosa. Aliás, eu arranjei 3 fotografias, reparem esta fotografia. É um doutor de uma pandemia ou de uma época em que foi registada. Reparem, sabem para que é este bico que ele tem na máscara? Alguém sabe? Este bico ele dentro deste bico tem uma série de ervas e produtos que acreditavam que filtravam o que chamavam os humores, ou seja, os humores maléficos que originavam as doenças. Este bico serve para isso. E depois, reparem, tem luvas, tem um bastão para permitir criar distância e depois está coberto com de facto mais ou menos normais. Depois aqui tem uma imagem de um médico hoje em dia a tratar um doente, é só maquinaria. Reparem, é só máquinas por todos os lados. Ele não está tão coberto como o médico anterior, pelo contrário, até está menos, mas é só máquinas, tubos e tecnologia por todos os lados. No entanto, em termos da população, reparem esta fotografia. É uma fotografia nos Estados Unidos na gripe espanhola, de 1918. E esta é uma fotografia da Guiné-Bissau hoje, uma escola da Guiné-Bissau. Não há diferença nenhuma. Reparem, as máscaras que aqui as criancinhas usam, são os mesmos que nós usamos, são muito parecidas com aquelas que há 100 anos eram usadas. Portanto, há, por um lado, diferenças expressas nestas fotografias, mas, por outro, há diferenças expressas nestas. Ou seja, não devemos pensar, devemos tirar as lições daquelas pandemias todas, daquelas epidemias, mas também devemos ter consciência que, pela primeira vez, foi possível ter um nível de resposta articulada como nunca tinha sido. Vocês não se esquecem que o médico português que dá o nome ao Instituto Ricardo Jorge vivia no Porto e por ter tentado impor no Porto, em 1918, medidas do estilo cercos sanitários e coisas desse género, teve que se mudar para Lisboa, dadas as ameaças de vida que lhe fizeram. Ou seja, os problemas que hoje se põem perante as respostas que os países foram pensando para a pandemia não são muito diferentes daquelas que se punham há 100 anos, mas tiveram respostas diferentes e, sobretudo, as pessoas tiveram uma relação com as instituições e com a pandemia muito diferente do que, aparentemente, se sabe que houve na gripe de 1918. É evidente que a gripe de 1918 foi logo a seguir à Primeira Guerra Mundial e, portanto, tem ali um contexto social muito complicado. Mas, de toda a maneira, o que eu queria aqui salientar era isso, era que seja a confiança dos cidadãos, seja o comportamento dos cidadãos,
foi diferente e mas teve a mesma importância que outros têm, também teve naquela data. Como é que a cooperação para o desenvolvimento penso eu que a cooperação para o desenvolvimento, como é que pode evoluir neste ambiente? Penso que há duas áreas que são as áreas mais evidentes. A letra há uma terceira, mas já lá vamos. Mas estas duas, que é a saúde e o ensino e a investigação, acho que são as áreas mais evidentes em que a cooperação portuguesa vai ter que fazer alterações e vai ter que planear estratégias e práticas diferentes. Uma é, portanto, a saúde tem que claramente, a área da saúde tem que prevenir hipóteses de aparecimento de coisas como esta, de epidemias como esta. Não, reparem, o ébola podia se ter transformado numa catástrofe muito maior, não é? E ainda hoje o ébola é uma certa incógnita. Muito bem, se não poderá haver um surto de ébola com uma dimensão geográfica muito maior do que aquelas que aconteceram, porque a última já foi muito maior que a anterior. Portanto, a cooperação na área da saúde, na área da saúde tem que ter uma outra dimensão e tem que ter uma alteração atenta a que os sistemas de saúde têm que ser resilientes, têm que ter capacidade para aguentar com os seus próprios quadros humanos e com equipamentos, têm que ter possibilidade de aguentar crises no género destas. O ensino e a investigação penso eu que também terá uma grande diferença, por um lado pela questão do ensino, da prática digital. Reparem, aconteceu uma coisa já durante este ano nas universidades, uma coisa que eu só agora, pouco a pouco, me apercebo que praticamente todas as universidades estão a fazer. Durante uma série de tempo, a presença nas licenciaturas, mas sobretudo nos primeiros anos de mestrado e nos primeiros anos de doutoramento, as pessoas tinham que estar presencialmente nas aulas. Ou seja, se quisessem fazer um doutoramento estando em Timor, um doutoramento numa universidade portuguesa, não podiam, a não ser que viessem para cá, passar um ano de aulas. Isso desapareceu. A pandemia fez desaparecer. Hoje em dia, se quiserem fazer um doutoramento, sei lá onde, na Católica, podem fazer estando em Timor, nos Estados Unidos, onde quiserem. A universidade passou a funcionar à distância como em Portugal só funcionava a universidade aberta, as outras funcionavam parcialmente, havia cursos que sim, cursos que não, mas as universidades eram muito reticentes ao funcionamento à distância. Essa é uma alteração que eu penso que está em curso e que vai ficar. Esse funcionamento vai ficar. A investigação, eu penso que a grande alteração aqui vai ser que toda a sociedade, as instituições, a política, toda a sociedade vai dar mais atenção, até os próprios órgãos, vai dar mais atenção àquilo que os cientistas das áreas respectivas dizem. Penso que isso vai acontecer. E a cooperação tem que buscar por aquilo que são a formação de quadros e o emprego de quadros nos próprios países para reforçar a investigação apropriada à realidade desses países. A cooperação portuguesa faz isso razoavelmente, em muitas áreas, em muitas universidades, mas precisava claramente de uma reformulação da estratégia que em si e para ter uma maior incidência e uma maior ação nesta área do ensino. Isto, para mim, são as duas áreas, juntamente com o ambiente e a biodiversidade, que já vamos ver lá da frente.
penso que não, infelizmente, não me parece que vai haver grandes mudanças no que é a atitude da cooperação em relação às migrações e aos refugiados. Não me parece. Penso que é natural, é possível, que a estratégia e a maneira como a cooperação portuguesa e a cooperação em geral, mesmo a de outros países, funciona em relação à ajuda humanitária, possa ter alguma diferença. Mas não me parece que haja uma grande alteração. Acho que cada vez mais a questão da assistência humanitária é uma questão que é permanente. Portanto, a ideia de que é uma assistência humanitária de emergência é verdade, mas as situações sucedem-se, os tsunamis, os terremotos, os grandes incêndios, isso sucede-se, portanto as cheias sucedem-se e, portanto, há penso eu, que deve haver uma alteração na organização da assistência humanitária, mas não me parece que em relação às migrações e aos refugiados haja uma grande diferença. Tenho forte. Todas as consequências, seja nas desigualdades, seja na baixa da produção, têm muito a ver com a economia. A pandemia tem muito a ver com a economia. E é evidente que aquilo que se começou a chamar por cooperação económica ou cooperação com o setor privado simplesmente, tem que ter uma revisão, porque há claramente muitas empresas nos últimos 10 anos, sobretudo em África, que as taxas de crescimento dos países eram muito razoáveis, eram boas, e com a pandemia e, portanto, com a paragem das economias compradoras, com a paragem das economias que são mais capacidade de criação de valor, há muito setor privado por estes países em desenvolvimento que muito dificilmente se vai recuperar se não tiver uma ação da cooperação mais intensa. Eu penso que esse fundo da cooperação em Moçambique, que é um fundo que já existe há mais tempo, mas que agora foi repensado e penso que vai um bom bocado dinheiro, que é bom. Há ainda duas coisas que eu vos queria chamar a atenção e que aqui leio com uma maior atenção ao conhecimento, que é a questão de que toda esta pandemia solicitou, eu já vos disse há bocado, solicitou uma maior atenção ao conhecimento científico. E aqui, no caso da cooperação, leva a que seja a avaliação ex ante ou ex post, ou seja, uma avaliação para a aprovação de projetos e uma avaliação para depois, ou durante, ou uma avaliação do impacto de projetos, seja algo que a cooperação portuguesa tem que desenvolver e tem que o fazer de uma forma inatacável do ponto de vista. Eu tenho que ir verificar qual foi o efeito de um determinado programa, de um determinado projeto, junto dos beneficiários. Eu não vou fazer um inquérito àqueles que foram executar o projeto. Posso também fazer isso, mas se eu não vou perguntar aos beneficiários, se eu não vou perguntar às pessoas que eram o objeto, que eram o alvo, os grupos-alvo de um projeto ou de um programa de cooperação, eu não tenho realmente uma avaliação isenta e uma avaliação com que eu possa. Penso que isso também vai ser uma das coisas que a cooperação portuguesa vai alterar. Depois, há uma discussão grande sobre o modelo de execução de projetos, centrada sobretudo nos recursos dos vários países e nos recursos que interessam. Ou seja, há organizações que defendem a tese de que os recursos expatriados devem continuar porque eles permitem uma maior produtividade dos projetos, e há aquelas organizações que defendem a tese de que a garantia de que os projetos podem continuar, mesmo face a uma situação como esta pandemia, é a existência de uma maior parte dos quadros executores dos projetos serem quadros nacionais. As organizações internacionais que têm sedes nos locais dos países
têm já há muitos anos tendência para criar postos, criar no fundo empregos, mais ou menos transitórios, mas empregos para nacionais. A ideia, que é um bocado isso, é a ideia de reforçar a capacidade humana técnica dos países. Penso que será uma das questões da nova estratégia da cooperação portuguesa. Está a ser elaborada, que deve preocupar-se com a recomendação dos modelos de execução dos projetos na cooperação bilateral e, muito possivelmente, também na cooperação delegada, porque a cooperação delegada pode ter muitos modos de execução e quem executa tem uma margem, na maior parte dos projetos, tem uma margem de manobra grande para variar, e este modelo de execução é algo que eu penso que deve ser. Outra questão que foi perfeitamente demonstrada pela pandemia e que pôs todos os ambientalistas e pessoas sensíveis às alterações climáticas felizes, é que foi a chamada demonstração impossível. Ou seja, se perguntassem a uma pessoa dessa área o que é que ela gostaria que fosse feita para demonstrar que realmente era a atividade humana que tinha a ver com a degradação das condições climáticas, essa pessoa muito provavelmente diria: paramos a economia e logo vemos o efeito. E é verdade, mas isso era impossível. Era, não, passou a ser. E, portanto, a questão do ambiente, da qualidade do ambiente e da biodiversidade vai claramente subir em flecha. Olhem, vai já subir a questão na presidência portuguesa da União Europeia, agora no primeiro semestre de 2021, vai muito claramente ser, a parte da saúde vai ser uma das questões mais importantes, que vai permitir que o mundo todo tenha uma ação sobre o clima e sobre o ambiente e a biodiversidade como muito mais justificação e autoridade. O mudar as regras da economia para combater as desigualdades e para combater é algo. Eu pus aqui umas pequenas ideias junto, também não me quero alongar muito mais, uma pequena ideia muito tirada do Stiglitz, mas que é claramente uma complicação. Ou seja, mudar as regras do funcionamento da economia de mercado ou do capitalismo, se assim quiserem, não é nada que seja muito fácil de fazer. Eu acho que vai acontecer. Mas penso eu que será mais fácil fazer essas alterações a partir das constatações de que as crises económicas e financeiras cíclicas devem ser combatidas, do que fazer isso, mudar as regras do funcionamento da economia a partir da pandemia. Mas é claramente uma discussão ainda em curso e vamos ver o que é que tenho fortes dúvidas. Que futuro é que podemos ter? Eu o que penso que o futuro poderá ser, acho que vai claramente haver um reforço das instituições internacionais. Não me parece que vai haver uma grande alteração do funcionamento das mesmas. Por exemplo, na cooperação, vai haver uma reanálise, uma nova assinatura dos acordos com os países ACP. Eu penso que isso vai haver, e vai haver influência do que foram as lições que se tiraram aqui das prioridades da pandemia. Não penso que se vá fazer uma grande transformação daquilo que são as instituições internacionais. Penso eu que se vai claramente chegar à conclusão que tem de haver algumas mudanças. A gravidade, infelizmente, acho que a profundidade dessas mudanças vão ter a ver com esta primeira frase, com o medo de uma futura pandemia. Se as pessoas e se os países saírem desta pandemia convencidos que isto é o tipo de coisa, de acontecimento que pode voltar a acontecer, terão um comportamento. Se acharem que isto já passou e agora não volta tão cedo,
terão outro tipo de comportamento. Será algo que só se vai ver aqui ao longo dos próximos meses e, para mim, sobretudo a partir do momento em que se haja a certeza que as vacinas existem e que funcionam. Aí é que se vai começar a ver qual é a reação em todos os setores, incluindo a cooperação. Incluindo a cooperação para o desenvolvimento. Se vamos voltar ao que... se vamos fazer todos os esforços para voltar ao que fazíamos antes de haver a pandemia, ou se realmente usamos as lições da pandemia e exploramos estas lições de todo este processo e alteramos aquilo que vimos a fazer no sentido de prevenir coisas como estas e no sentido de diminuir as desigualdades que vão agravar a vida de muita gente em muitas partes do mundo por causa uma coisa como esta pandemia. Bom, isto era isto era aquilo que eu tinha pensado em partilhar com vocês de entrada. É um bocado aquilo que são notas minhas sobre o momento em que estamos em relação à pandemia